Me conhecem, mas muitos também não me conhecem. E eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana, eu congrego aqui na Igreja do Farol e sirvo no Ministério de Dança. Amém? E a palavra de hoje está em Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Amém? Todos acharam? É a passagem do cego Bartimeu. E ele fala assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-te, porque ele está te chamando. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E ele disse: mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Uma das coisas que chama muita atenção no texto é que essa foi a última o último dia que Jesus esteve em Jericó. Porque depois dali, Jesus foi, se você for mais adiante no texto, a palavra de Deus diz que Jesus foi a Jerusalém e dali ele foi para o Getsemane, depois para o Getsemane, depois para o Gólgota e ali ele morreu. E esse texto ele nos ensina várias lições. A primeira lição que ele nos ensina é que não devemos perder a oportunidade. Naquele dia, o cego de Jericó, ele não sabia que isso poderia ser a última vez que ele estava tendo aquela oportunidade. E ele decidiu agarrar ela de todo jeito, né? E quantas pessoas, trazendo para o tempo de hoje, quantas pessoas não têm, nessa pandemia, perdido a oportunidade de servir a Jesus aqui? Quantas pessoas perderam a oportunidade de caminhar com Cristo aqui, né? Umas porque deixaram passar, outras não podiam mais caminhar, né? A pandemia ela levou muita gente. Mas assim acontece nas nossas vidas também. Quantas oportunidades da nossa vida a gente não deixa passar, né? Então, para isso, a gente tem que ser como o cego, ousado, né? Não deixar que a oportunidade venha escapar das nossas mãos. Outra parte de lição que a gente tem nesse texto
é que ele venceu as suas limitações. Limitação essa que ele era cego. Ele tinha a pior classe social que naquela época ele poderia ter, né? Ele era cego. Naquela época a pessoa com deficiência, ela não servia para nada. Ela era esquecida. Ele vivia o tempo todo na escuridão porque ele não enxergava. Ele dependia da esmola dos outros para sobreviver, né? E para nossas vidas também, a gente trazendo para hoje, quais limitações que impedem da gente chegar no nosso propósito. A gente perde muito colocando os obstáculos da vida, deixando que os obstáculos da vida venham nos parar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes a gente se sente incapaz, muitas vezes a gente se sente solitário, né? Na nossa caminhada não é fácil, mas é prazerosa. Porque se você tiver um alvo, se o seu alvo for Jesus, se você for focado no seu propósito, você consegue vencer qualquer limitação. A gente muitas vezes deixa de sonhar. A gente muitas vezes tem frustrações, tem as decepções que nos fazem parar, né? Mas a gente tem que vencer todas as nossas limitações, porque nós somos capacitados por aquele que sempre vai ser o melhor, que nos ensina, que traz para nós a segurança, e sabemos que só nele podemos buscar várias coisas. A palavra também fala que muitas vozes da multidão ali mandavam ele calar a boca, né? E essa nos ensina também uma lição, vencendo as vozes contrárias. Qual voz tem feito você calar? Qual voz tem feito você desistir dos seus sonhos? Né? Então, Deus, Ele nos ensina muito. Qual voz você tem escutado? A voz da multidão ou a voz de Deus? E naquele momento, a palavra diz que muitos mandaram calar a boca. Mas muito não significa todos. Vai ter pessoas que vai mandar você calar a boca, mas tem outra que vai lhe dar uma força. Vai lá, realiza, vai, né? Então nós temos que ser focados no que a gente quer, no propósito que a gente quer. Outra coisa que ela fala é que quando mais as pessoas mandavam calar a boca, mais ele gritava. Ele gritava tanto porque cada vez Jesus ficava mais longe. E nos dias de hoje a gente tem que clamar ao Senhor diferente. Nós temos que fazer a diferença. O clamor dele fez parar Jesus. Porque ele não falava que nem todo mundo falava naquela multidão. Ele não simplesmente chamava por Jesus como muitos dali chamavam Jesus. Ele fez diferente. Ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com isso nós aprendemos que nós, diante de Deus, temos que fazer toda a diferença para chamar a atenção dele. O que você tem feito de diferente para chamar a atenção do Senhor? E a fé dele era tão grande que Deus poderia resolver a sua situação, que fez Jesus parar.
Até nos dias de hoje, Jesus ainda para nos escutar. E quando Jesus para, ele diz: chamem o cego. Se você parar para pensar, tinha uma multidão ao redor de Jesus. Quantas pessoas não estavam ali, seguindo a Jesus? Porque a Bíblia fala que o cego, ele chamou a atenção de Jesus já quando Jesus estava saindo. Ele não conheceu a Jesus quando Jesus entrou. E ela fala que ele ouviu falar que Jesus ia passando. Mas aí ele era cego, não é verdade? Mas ele tinha a audição. E ele sabia que ali estava passando o mestre. Ele sabia que ali estava passando alguém que poderia resolver a sua situação. E ele começa a gritar por Jesus. E quando Jesus mandou chamar ele, aquela multidão disse: "Oxe, estou há tanto tempo aqui com o Senhor." Mas aquela multidão, ela fez as mesmas coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Ela não fez a diferença como ele fez em chamar a atenção do Senhor. E quando Jesus manda chamar ele, a pessoa que foi chamar só fez dar a mensagem, né? Foi um mensageiro, na verdade. E ele chega para o cego e diz assim: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa. Aquela capa, ela tinha um significado muito grande. Aquela capa, ela significava que ele era autorizado pelo governo romano a pedir a esmola, que ele era autorizado a ser mendigo. Era tudo o que ele tinha. Ela era a provisão dele e a proteção dele. Porque de dia ele estendia a capa para que as pessoas deixassem as moedas, a esmola ali na capa dele. E à noite ele se cobria, porque era a proteção dele. Mas aquela capa significava muito para ele. Sem aquela capa, ele não teria nem provisão e nem proteção. Mas quando Jesus mandou chamar ele, ele não se portou que ele poderia perder a capa. Ele jogou, por quê? Porque ele sabia que Jesus era a sua provisão e a sua proteção. Ele depositou toda a sua confiança nele. Ele não pensou nem duas vezes, né? Ele nem pensou duas vezes. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele diz, naquele instante eu imagino que aquela multidão parou para escutar o que uma pessoa tão insignificante chamou a atenção, que na época Jesus era o centro, né? Jesus estava operando milagres ali. Se a gente for colocar para os tempos de hoje, Jesus era como se fosse um famoso. Era ou não era? E como é que um famoso ia parar para escutar uma pessoa que não significava nada? E aí, aquela multidão naquela hora disse: não, vamos ver o que ele vai pedir. O que será que ele vai pedir? Será que Jesus não sabia o que ele ia pedir? Sabia. Mas ele queria mostrar para toda aquela multidão que só ele podia mudar a vida daquele cego. Só ele podia fazer o que a gente nos tempos de hoje não pode fazer.
E ele diz: eu quero ver de novo. E esse eu quero ver de novo me dá a entender que ele enxergava. Se ele pediu para ver de novo, é porque ele já havia enxergado algumas vezes. Alguma vez. E eu pergunto para vocês nessa noite: o que é que tem feito vocês parar de enxergar? Parar de acreditar em vocês mesmos, se sentir incapaz, se sentir desanimados, se sentir frustrados. O que é que tem feito você parar de enxergar? Meus irmãos, teve um tempo na minha vida que eu também fiquei na mesma situação do que o cego. Me senti sozinha, me senti incapaz. Aos 25 anos de idade, hoje eu vou esse mês eu faço 32. Mas aos 25 anos de idade, eu fui casada com o Christian. Muitos conheceram e outros não o conheceram. E ele foi acometido pelo câncer com 27 anos de idade. E a gente descobriu quando eu estava com 5 meses de gestação do Efraim. E quando ele fez a cirurgia, o nariz dele sangrava muito. E a gente não sabia o que era. Pensávamos que era sinusite. Mas a sinusite geralmente, quando ela faz sangrar, quando você entra na fase adulta, ela cessa. Mas o dele mesmo na fase adulta continuou do mesmo jeito, sangrando. E ele sempre me dizia que quando estava trabalhando, o nariz dele sangrava de novo. E eu pensava que era um sangramento normal. E a gente conversando assim, eu de frente para ele, ele disse: meu nariz hoje sangrou de novo. Quando ele disse: meu nariz hoje sangrou de novo, eu vi o nariz dele sangrando. E era um sangue totalmente anormal. Era uma cachoeira assim, que fazia uma poça de sangue assim nos pés dele. E eu tomei um susto, eu disse: isso não é normal. Aí já marquei pro otorrino. E a gente foi. E a gente durou 4 anos e meio de luta. E nessa luta, nos 2 primeiros anos, eu estava firme. Os médicos diziam: não tem jeito, mas eu acreditava que Jesus dava o jeito. Até o ponto de a médica chegar e dizer para mim, na 5ª cirurgia, que ele ficou todo desfigurado. E ela olhou para mim e disse assim, olha, chorando, ela chorava. E disse assim: olha, eu não posso fazer mais nada por ele. E eu olhei para ela e perguntei quanto tempo de vida ele tem. E ela olhou para mim e disse: não sei. Ele pode durar 1 ano ou não pode. Mas na estatística dela, o tempo de vida dele era 1 ano. Ele não ia passar de 1 ano. Porque ela já tinha tirado tudo de dentro. Ela não tirou o osso que segurava a face dele, porque ela disse que se tirasse ia fazer assim. E ela disse: eu não arranquei os olhos dele, porque na hora que eu botei o bisturi para arrancar, eu escutei uma voz quando disse assim: não arranque. Porque se naquela noite, naquele dia que ela fez aquela cirurgia, ele já estava todo desfigurado, ele perdeu os dentes, ele perdeu o céu da boca. E naquela dia, se ela tirasse o olho dele,
Eu tinha certeza que ele não tinha aguentado. E a luta dele foi muito grande. E eu fui com ele também. E eu, quando saí do hospital, eu vesti a minha roupa da dança. E eu fui recorrer àquele que podia me ajudar. Ela não podia mais me ajudar. E nem ajudar ele. Mas eu sabia que tinha um Deus que podia me ajudar. E eu fui focada em adorar o Senhor. Com todo o meu coração, com todo o meu ser, vencendo as minhas limitações, vencendo os obstáculos. E eu estava ali focada no propósito. Mas, ao contrário de Bartimeu, que não escutou para as vozes, eu comecei a escutar as vozes que me dizia que ele não ia poder fazer nada. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim e perguntavam: e aí, onde é que está o teu Deus? E eu muitas vezes não soube responder. E a cegueira veio sobre a minha vida. E eu parei de seguir o propósito. Eu desfoquei do propósito. Eu parei. Eu desisti. Eu não queria mais saber. Eu não acreditava mais que Deus podia me fazer continuar. Nunca acreditava mais nas minhas promessas. E o que eu só focava era: como é que eu vou viver sem o Christian? O meu foco foi somente nisso. E muitas vezes ele estava lá, e ele teve 2 picos. Durante 4 anos e meio, ele teve só 2 picos. Que foi, e nesses 2 picos ele dizia para mim: ai, ele deu um grito, eu pensei que era outra coisa, eu fui correndo, ele disse: será que Jesus me esqueceu? E o meu coração estava ali para dizer: se ele esqueceu, realmente ele não gosta de você. Mas eu me calei, olhei para ele firme nos olhos dele e disse bem assim: não, Jesus não te esqueceu. Jesus continua te amando. Olha para trás, Christian, e vê o tempo que você passou sem sentir uma dor, que os médicos achavam tudo estranho, porque ele não sentia dor. E a gente sabe que quem tem câncer morre de dor. E ele só veio sentir dor no finalzinho da vida dele. 1 semana de dor foi o que ele veio sentir. E a minha preocupação era de ajudar a ele não desistir do propósito que Deus colocou na vida dele e seguir salvo. Era só o que eu focava. E teve uma noite que ele me chamou, foi um sábado, e ele disse assim, só eu entendi a voz dele, não era pastor. Era difícil de entender o que ele falava. E no final foi que ficou mais difícil ainda, porque nada passava pela garganta dele. E ele falando assim, não sei o quê, olha, não sei o quê. Mas eu entendi o que ele dizia, e ele me chamou e disse assim: olha, vamos orar. Aí eu disse: eu orar? Eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho. Ele disse: não é você não, sou eu. E ele chegou e disse assim: Deus, obrigado porque o Senhor me deixou chegar até aqui. E
quando ele disse essa primeira palavra, eu já sabia que ali era uma oração se despedindo. Porque eu tinha certeza que Jesus falou naquela noite com ele, dizendo que ia levar ele. Que ele disse: Deus, obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado, porque o Senhor me sustentou até aqui. Agora, a partir de hoje, Senhor, sustenta a minha família, conduz a minha família. Ele já não se incluiu mais. E no domingo, ele foi internado. Na segunda-feira, no domingo ele foi internado, mas na segunda-feira de manhã ele ainda saiu para ir para a médica. Aí a médica disse assim: olha, é daqui para o hospital. Não vai para lugar nenhum com ele, porque ele não pode ir, ele tem que ir direto para o hospital. E eu disse: tá certo. Quando eu entrei no carro, eu disse: painho, é daqui para nossa casa. Ele precisa se despedir dos filhos dele, porque ele não volta mais. E chegando lá, ele abraçou Camille, abraçou Esther, abraçou Efraim. Eu peguei as coisas dele e a gente voltou para o hospital. Aí você me pergunta: mas irmã Luciana, o que é que tem a ver esse testemunho? Jesus ali estava me ensinando que ele tinha foco no propósito dele. Que nenhuma circunstância ia atrapalhar aonde ele ia chegar, porque ele sabia onde ele ia, para onde ele ia. Porque várias vezes eu perguntei a ele: você tem medo de morrer? Ele dizia: não, o que eu tenho medo é de ficar aqui, porque se eu morrer eu sei para onde eu vou. E Deus queria me ensinar ali que nos tempos de hoje ainda existe alguém que é focado no seu propósito, que não deixa a circunstância lhe parar. E nessa noite o Senhor está passando por aqui e Ele está perguntando a vocês: o que é que vocês querem que eu te faça? No sábado, no culto de mulheres, eu escutei essa mesma pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E eu disse assim para Jesus: eu quero mais de ti. Eu tinha diversas coisas para pedir, mas eu pedi: eu quero mais de ti. A mesma coisa era o cego Bartimeu. Ele tinha dois motivos. Ele tinha várias coisas, mas ele tinha dois significados naquela hora que Jesus perguntou a ele: o que quer que eu te faça? Ele podia dizer assim: Senhor, eu quero uma esmolinha. Ele não podia, ele era mendigo. Ele dependia de esmola para sobreviver. Mas naquele dia, ele fez a diferença. Ele queria subir de nível. Ele não queria ficar na mesma. Ele não queria mais ser cego. Ele não queria viver na escuridão. E naquela noite, ele subiu de nível. E a palavra diz que o Senhor diz assim: Jesus diz para ele assim: vá, você está curado porque teve fé. Em outras versões disse: vá, a tua fé te salvou. Mas você pergunta: salvou? Mas ele queria ver, não é verdade? Mas Deus, Ele sabe o que nos dá infinitamente mais do que nós pedimos. Porque curar, voltar a enxergar era fácil para Jesus. Mas Ele não quer só que a gente volte a enxergar. Ele quer que a gente seja salvo. Ele quer que a gente tenha um propósito com Ele. Quantos de nós Deus quer usar para cumprir o seu propósito na sua vida, para cumprir um propósito na sua vida e na minha? E além de o Senhor ter dado a visão, ele voltou a enxergar. A palavra diz que no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele só não recebeu a salvação, mas ele também decidiu seguir Jesus.
E nessa noite, o Senhor, Ele nos proporciona a ter um caminho diferenciado, um caminho nele. Nós devemos depositar todas as nossas esperanças e confiança no Senhor, que Ele é o único que pode resolver o meu e o seu problema. Amém? Chega, Laura, para cá. Eita, gente, eu esqueci de dizer algo muito importante. Jesus, Ele não só restituiu a minha vida, Ele me deu uma nova família, o meu esposo, Rafa.